E se a maior batalha pelo futuro dos carros não estivesse acontecendo nas pistas de corrida, nem nas pranchetas dos designers, mas dentro de uma pequena e silenciosa bateria? É uma ótima pergunta para começar. Hoje, a gente vai abrir o capô da revolução elétrica para entender uma verdadeira guerra silenciosa, com base em um artigo de Daniel Kim, chamado A Guerra Silenciosa das Baterias, Lítio versus Sódio versus Estado Sólido. Um material excelente, por sinal. A nossa missão aqui é decifrar não só a química, mas a geopolítica e a estratégia por trás das três tecnologias que disputam esse futuro. De um lado, o rei atual, o íon lítio. O onipresente. Do outro, o desafiante barato e abundante, o íon sódio. E no horizonte, a grande promessa, a bateria de estado sólido. O chamado Santo Graal. O que o material deixa claro é que entender essa disputa é entender quem terá o poder, os recursos e as chaves da mobilidade no século XXI. Ok, vamos analisar isso a fundo. Exato. E um ponto fundamental que o artigo estabelece logo de cara é que essa não é uma corrida com um único vencedor no pódio. Não tem bala de prata. Não tem. É mais como um decátulo, sabe? Onde cada tecnologia vai vencer numa modalidade diferente. A análise toda gira em torno de uma ideia central. Não existe a melhor bateria em absoluto. Existe a mais adequada. Exatamente. A mais adequada para cada aplicação. E essa distinção, olha, muda tudo. Certo. Essa ideia de adequado para cada aplicação é a chave. Então, vamos começar pelo benchmark. A tecnologia que está em todo lugar. As baterias de lítio. Elas são o padrão da indústria por uma razão muito clara. Densidade de energia. É um termo que vai aparecer bastante, né? Vai. E, basicamente, significa a quantidade de energia que você consegue, espremer num determinado espaço e peso. As baterias de lítio são fantásticas nisso. É como uma mochila de viagem. Perfeito. Pense numa mochila. O lítio permite que você carregue a maior quantidade de energia com a mochila mais leve possível. Para um carro, isso se traduz diretamente em... Mais autonomia, mais quilômetros. Justamente. E além de serem, digamos, leves e potentes, elas têm a vantagem de serem uma tecnologia madura, certo? Exatamente. O artigo ressalta que essa maturidade criou cadeias de suprimentos gigantescas e otimizadas. Décadas de pesquisa e produção em escala massiva. Fizeram os custos despencarem. Exato. Foi essa queda de custos que tirou o carro elétrico do campo da ficção científica e o colocou nas ruas. É uma tecnologia testada, comprovada e crucialmente escalável hoje. Mas como toda monarquia, o reinado do lítio tem suas vulnerabilidades. E o artigo aponta para um calcanhar de Aquiles bem específico. A matéria-prima. Isso. Sim, e aqui a conversa sai um pouco da engenharia e entra na geopolítica. As melhores baterias de lítio, as de alto desempenho, precisam de cobalto e níquel. E aí o mapa de recursos complica. Complica. E muito. Grande parte do cobalto mundial vem da República Democrática do Congo. Uma região com instabilidades enormes e sérias denúncias de violações de direitos humanos na mineração. É um problema ético e logístico. Pois é. O níquel também está concentrado em poucos países. Essa dependência cria uma volatilidade de preços absurda e deixa as montadoras ocidentais, assim, reféns de poucas fontes. Fora o risco de segurança, que todo mundo já viu em algum vídeo na internet. A famosa fuga térmica. O problema é que o eletrólito, que é o meio por onde os íons de lítio viajam, é um líquido inflamável. E se algo der errado? Em caso de dano ou superaquecimento, esse líquido pode entrar em combustão e gera incêndios que são extremamente difíceis de apagar. É um risco pequeno, mas com consequências catastróficas. E tem aquele problema mais pé no chão, que o artigo menciona e afeta o dia a dia. A briga com o termômetro. Ah, sim. No frio ou no calor extremos, a performance da bateria de lítio cai drasticamente. A autonomia prometida some e o tempo de recarga aumenta. É um problema do mundo real. Exato. Então, o que a gente tem é uma tecnologia dominante, mas com custos geopolíticos, riscos de segurança e limitações de performance em climas extremos. E é nesse vácuo que surge o principal desafiante. Ok, então o lítio tem esses problemas. E a resposta que o artigo apresenta vem de um lugar que parece quase óbvio demais?
o sal de cozinha, a bateria de íon sódio. Parece simples, mas é genial. O sólido está literalmente ao lado do lítio na tabela periódica. Eles têm propriedades químicas parecidas. A grande, e quero dizer gigantesca diferença, é a abundância. É o que o artigo destaca como grande trunfo. Com certeza. O sódio é o sexto elemento mais comum na crosta terrestre. Ele está no sal, na água do mar. É virtualmente ilimitado e ridiculamente barato. Isso elimina completamente o problema geopolítico do cobalto e do níquel. Certo, mas se o sódio é tão barato e abundante, por que as grandes montadoras não estão correndo para adotá-lo amanhã? O artigo deve apontar para algum gargalo, porque parece mágico. E o gargalo é grande. E volta para aquele nosso primeiro conceito, densidade de energia. Ah, claro. O íon de sódio é maior e mais pesado que o de lítio. Voltando à analogia da mochila, para carregar a mesma energia, sua mochila de sódio seria bem mais pesada e volumosa. Entendi. Na prática, as células de sódio hoje têm cerca de 60 a 70% da densidade de energia do lítio. Para um carro, isso significa Menos autonomia. Simples assim. Ou seja, não é a bateria para o carro de luxo de longa distância. exato. Ninguém vai comprar uma picape elétrica gigante com bateria de sódio para cruzar o país. É a bateria perfeita para o carro de entrega, não para a viagem de férias em família. Perfeito. E é aqui que a análise de mercado do artigo se torna brilhante. O sódio não vem para matar o lítio. De jeito nenhum. Ele vem para segmentar o mercado. A China, com gigantes como a KTL e a BYD, está liderando essa investida com uma estratégia muito clara. E qual seria essa estratégia? O domínio do sódio será em nichos de altíssimo volume onde a densidade de energia não é o fator principal. Que nichos seriam esses? 2, principalmente. O primeiro é armazenamento de energia estacionária. Pense em painéis solares para uma casa ou uma fazenda de energia eólica. Onde o peso da bateria não importa. Não importa nada. Mas o custo, a segurança e a durabilidade são tudo. O sódio é imbatível aí. O segundo nicho é o mercado de veículos urbanos de baixo custo. Carros compactos, scooters, patinetes, Exatamente. empilhadeiras, veículos que não precisam de 600 km de autonomia. É uma jogada de mestre. O artigo sugere que, ao dominar o mercado de baixo custo com o sódio, a China não está matando o lítio. Está tornando o lítio um recurso ainda mais premium. Isso, eles deixam os outros brigarem pelo mercado de luxo enquanto garantem a base da pirâmide, que é onde está o volume massivo. Faz muito sentido. É uma estratégia de flanqueamento. Ok, então temos o rei lítio e o desafiante sódio. Mas e a tecnologia que o artigo chama de o santo graal? As baterias de estado sólido. A promessa aqui é realmente transformar o jogo. A ideia central é simples de entender, mas dificílima de executar. Que seria? Pega-se aquele eletrólito líquido e inflamável do íon lítio e o substitui por um material sólido, uma fina camada de cerâmica, vidro ou polímero. Só isso já elimina o risco de incêndio? Praticamente elimina. A segurança aumenta drasticamente. Adeus fugas térmicas. Mas a grande promessa é, de novo, na densidade de energia. É sempre sobre a densidade de energia. Exato. O eletrólito sólido é estável o suficiente para permitir o uso de um ânodo de lítio metálico puro, que é o material com a maior capacidade teórica de armazenar energia. O artigo fala num potencial de aumento de De quanto? 50% ou mais. Isso significa carros com autonomia de 800, 1.000, talvez até 1.200 quilômetros com uma única carga. Nossa! Isso não é uma melhoria, é uma revolução. É uma mudança de paradigma. A ansiedade de autonomia, que é o maior obstáculo psicológico, simplesmente desapareceria. E não para por aí, certo? O artigo também fala em recargas mais rápidas e vida útil maior. Sim, parece o pacote completo. A pergunta de $1 milhão é: se é tão perfeito, por que ainda não está no meu carro? Porque passar do laboratório para a linha de produção em massa tem sido um desafio monumental. O artigo detalha alguns obstáculos. O principal é um problema de contato. Contato? Imagine tentar colar duas peças de madeira perfeitamente sem nenhuma bolha de ar. Agora imagine fazer isso em escala microscópica, entre um eletrodo sólido
e um eletrólito sólido. Dentro de milhões de células de bateria e garantir que esse contato perfeito dure 10 anos de vibração, calor e frio. Qualquer mínima imperfeição cria resistência e mata o desempenho da bateria. E tem um problema com o próprio lítio metálico, que é a estrela do show. Sim, ele é o herói e o vilão da história. O lítio metálico se expande e contrai muito durante os ciclos de carga e descarga. Esse respirar da bateria pode acabar trincando o frágil eletrólito sólido. E aí tudo se perde. Pior, pode criar umas estruturas que o artigo descreve como dendritos. Pense nelas como raízes de uma árvore crescendo através do concreto. Elas são finíssimas, pontiagudas, e acabam perfurando essa barreira sólida, causando um curto-circuito que mata a bateria. Entendi. Então resolver esse quebra-cabeça de engenharia de materiais é a chave. E quem conseguir fazer isso não ganha apenas um prêmio de tecnologia. Ganha um poder geopolítico imenso. O que nos leva a um ponto crucial do artigo. Essa corrida não é só sobre química, é sobre quem vai controlar a energia do século XXI. Precisamente. E o artigo traça um mapa muito claro dos jogadores nesse tabuleiro. O primeiro, e indiscutivelmente o mais poderoso, é a China. O texto é bem enfático nisso. Sim. A China não é apenas um participante. Ela é o estádio, o time da casa e o dono da bola. Eles passaram décadas construindo metodicamente o domínio de toda a cadeia de suprimentos. Os números citados são impressionantes. Mais de 75% da capacidade global de produção de células de íon lítio. E não só a produção das células. O passo anterior, que é crucial, o refino dos minerais. Lítio, cobalto, níquel. A maior parte do material bruto do mundo é enviada para a China para ser processada. E com gigantes como KTL e Baidi, eles inovam também. Inovam e produzem em escala massiva. É um domínio em múltiplas frentes. Enquanto isso, o artigo descreve os Estados Unidos e a Europa como se estivessem acordando de um longo sono. E correndo desesperadamente para alcançar. A análise é que ambos perceberam, de forma tardia e dolorosa, o quão dependentes se tornaram da Ásia. A lei de redução da inflação nos Estados Unidos é um exemplo disso. Uma tentativa quase desesperada, com centenas de bilhões em subsídios para atrair a fabricação de volta. É uma aposta caríssima para tentar reconstruir uma indústria do zero. E na Europa, um movimento parecido. Sim, com as gigafábricas. A Northvolt, na Suécia, é um caso interessante que o artigo explora. Uma tentativa de criar um campeão local para não depender da Ásia. Mas é uma batalha difícil. Muito. Construir uma cadeia de suprimentos do zero é caro e lento, enquanto os concorrentes asiáticos já operam numa escala monumental. E nesse jogo, onde ficam a Coreia do Sul e o Japão, o artigo os coloca numa posição diferente. Sim, eles são posicionados como os relojeiros suíços das baterias. LG, Samsung, Panasonic dominam o segmento de altíssimo desempenho do íon lítio, fazem as baterias premium. E o Japão? O Japão, especialmente com a Toyota, é apontado como líder na pesquisa de estado sólido. A aposta deles é diferente. Eles meio que perderam a corrida da escala do lítio, então estão apostando tudo no próximo grande salto tecnológico. É um tudo ou nada. Basicamente, uma aposta para redefinir o jogo e voltar à liderança. O que nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante. Com todos esses jogadores e estratégias, como o mercado vai ficar nos próximos 5 a 10 anos? O artigo oferece uma projeção bem clara. É um dos pontos centrais da análise. E a resposta é um ecossistema. Primeiro, o lítio. Ele continuará sendo o cavalo de batalha, o líder absoluto em volume. Mais de 70% do mercado. E a razão é a escala, né? A escala. É a única tecnologia com produção industrial para atender a demanda global hoje. As fábricas já existem. Então, apesar do burburinho, o lítio não vai a lugar nenhum. De forma alguma. Em segundo lugar, o sódio. Ele será o maior disruptor em termos de crescimento, projetado para abocanhar entre 15% e 20% do mercado. Dominando aqueles nichos que a gente falou. Exato. Baixo custo e armazenamento estacionário. A produção em massa já está começando na China, e isso vai acontecer rápido. E por último, o santo grau, o estado sólido. O estado sólido fará sua entrada triunfal, mas de forma muito nichada.
uma fatia de 5 a 10% do mercado, na melhor das hipóteses. Então, nada de produção em massa tão cedo. Nesta década, não para carros populares. O que veremos, provavelmente entre 2028 e 2030, são os primeiros veículos com essa tecnologia em modelos de luxo, de altíssimo desempenho. Será uma vitrine. Então, para fechar este segmento, a ideia principal do artigo é que a resposta para qual bateria vai vencer é sim, todas elas. É isso. Teremos um ecossistema. Lítio para o volume geral, sódio para o baixo custo e estado sólido para o segmento super premium, cada um no seu quadrado. Fazendo uma recapitulação final da nossa jornada, a análise do artigo nos mostrou que o futuro da energia móvel não será uma bala de prata tecnológica, mas sim um mosaico estratégico. Uma combinação. Uma combinação, onde cada química tem seu papel, otimizando o balanço entre custo, desempenho, segurança e sustentabilidade para diferentes partes da nossa vida. Exato. E o artigo foca muito bem na competição entre as tecnologias. Mas isso levanta uma questão importante para o futuro, que não está tão detalhada lá. E qual seria? À medida que esse ecossistema se desenvolve, o que acontece com as indústrias ao redor das baterias? Pensemos na reciclagem. Interessante. Um mundo com baterias de sódio abundantes e baratas pode alterar completamente os incentivos econômicos para reciclar lítio e cobalto, que são caros e difíceis de obter. Pode não valer mais a pena. Exatamente. Isso pode criar novos desafios ambientais e logísticos que a gente mal começou a considerar.